Oi pessoal, tudo bem com vocês? Kelly Ferreira aqui do canal Kelly Ferreira e hoje eu vou mostrar para vocês as plantas pendentes que eu tenho na minha coleção. Eu vou começar aqui do meu quarto com a jiboia branca e a jiboia Enjoy, que estão aqui localizados perto da cabeceira da minha cama. Então eu tenho um vaso aqui que é auto-irrigável da Plantier. Eu recomendo esse vaso para quem está começando no cultivo de plantas, porque ele te ajuda a manter a umidade do solo sem você ter que se preocupar com isso durante a semana. E normalmente a água, dependendo da estação do ano, pode durar até 15 dias. Bom, então esse vaso aqui, no mesmo vaso, eu tenho as duas plantas. Eu tenho a jiboia branca, que ela está enorme. E era só um galinho, tá vendo? E também, no mesmo vaso, eu tenho a jiboia Enjoy. Tá dando para perceber que a folhagem, o desenho da folhagem delas é diferente? Pois então, elas têm esse desenho diferente, só a forma de cultivo é bem parecida. As duas gostam de um substrato bem soltinho, com bastante matéria orgânica, pedaços de matéria orgânica. Também, ambas são plantas de meia sombra, então elas gostam de bastante luminosidade, porém sem sol direto em suas folhas. A jiboia Enjoy, ela tem um crescimento mais lento do que a jiboia branca. Quando eu fiz esse vaso aqui, elas tinham aproximadamente o mesmo tamanho. A jiboia branca era um pouquinho maior. E olha a diferença que a gente tem aqui hoje. Ela está enorme. Então eu vou retirar as partes inferiores para poder fazer mudinhas e aumentar a quantidade de galhos que eu tenho de jiboia branca. A adubação dessas plantas é feita de 15 em 15 dias ou uma vez por mês. Você pode utilizar humus de minhoca, esterco de boi ou então bocache líquido, que é a forma que eu utilizo para adubar num vaso auto-irrigável. E eu posso fazer um vídeo para vocês mostrando como eu faço isso. Um cuidado importante que se deve ter, principalmente com a jiboia Enjoy, é em relação à umidade do solo. Esse vaso irrigado tem uma maneira certa de utilizar. Eu vou fazer um vídeo para vocês depois de como é essa forma certa de plantar e de manter o vaso auto-irrigável. Mas a jiboia Enjoy, ela tem o problema de apodrecimento das raízes. Então a gente deve ter bastante cuidado com umidade em excesso. Bem, olhando aqui do lado de fora, na minha varandinha, depois eu posso fazer um tour para vocês aqui, tanto no meu quarto quanto na minha varandinha. Um detalhezinho bem importante e muito lindo, essa é a Laurinha. Ela tá aqui tirando a sonequinha dela da tarde. Bom, aqui desse lado eu tenho outra planta pendente, que é a Philodendron limão. Ela é bem parecida aqui com a jiboia, né? Tem o formato das folhas bastante parecidos, mas elas têm diferenças. E eu posso fazer um vídeo também para mostrar para vocês essas diferenças. Como tá dando para ver aqui, ela tá num hanger duplo, que tá faltando uma plantinha lá em cima, mas ela tá muito bem desenvolvida, ela também cresceu bastante, tá arrastando no chão. E esse Philodendron limão, ele também tem uma forma de cuidado muito parecido com a jiboia, que é um substrato bem soltinho, com bastante matéria orgânica, a adubação feita de 15 em 15 dias, ou então uma vez por mês, com humus de minhoca, esterco de boi ou bocache líquido, também bocache sólido. Também gosta de ser cultivada à meia sombra, com bastante luminosidade, mas sem sol direto, que podem queimar suas folhas. E ela tá aí, toda linda, maravilhosa, bem saudável e cada vez maior. Aqui na parte de cima do apartamento eu tenho outras plantas aqui pendentes. Tem esse vasinho de vidro aqui decorativo, que tem mudinhas de jiboia verde e jiboia variegata, e também tem mudinhas de filodendro verde.
Elas estão todas misturadas ali. E também tem uma dracena, a Pleomele, que ela também está nesse vasinho. Bom, nesse cantinho aqui eu tenho a Hera variegata, que é uma planta que é considerada fácil de cuidar, mas no meu entendimento, para mim não foi tão fácil assim. Ela serve tanto como planta pendente, como também trepadeira e para forração. Ela prefere locais bem iluminados, não gosta tanto assim de sol. E a diferença dela para as plantas que a gente já viu até então é que ela gosta de regas mais abundantes. Qualquer coisinha ela já fica murcha, as folhas ficam ressecadas e caem. Ela nasce novamente, mas tem todo esse processo. Ela também está bem grande, está se espalhando aqui. Bom, é uma planta tóxica para animais. Todas que eu falei até então são tóxicas para animais e crianças. Os meus pets, eles não mexem com minhas plantas, então eu não preciso ter tanto cuidado assim. Aqui do lado eu tenho também um vasinho auto-irrigável. Todas essa parte de cima aqui estão em vasinhos auto-irrigáveis. Eu tenho essa aqui que é a Philodendron micans. A forma de cultivo é a mesma de todas as filodendros que eu falei até então. E ela tem um detalhe que as folhas dela são com esse formato que a gente chama de formato coriáceo, né, de coração, e ela tem as folhas aveludadas. Ela também tá bem grande, precisando eu fazer mudinhas e podar. Do lado dela eu tenho aqui um outro vaso, esse de Philodendron limão, que também está se recuperando. Ele estava todo feiozão, agora ele já está crescendo novamente. Nesse vasinho aqui eu tenho mudinhas dessa planta mãe aqui, e do lado dele é outro vaso de Philodendron limão. Eu falei que essa aqui era Philodendron verde ou limão. Essa aqui é a Philodendron verde. Falei, se não me engano, Philodendron limão no vídeo, mas é a Philodendron verde. Essa é a Philodendron limão também, que eu tô tendo que já colocar ela em suportes aqui, né, para ela não tocar o chão. Então ela já tá bem desenvolvida também, crescendo muito. Todos nessa parte superior aqui, eles estão em vasos auto-irrigáveis para me ajudar no cultivo aqui de tantas plantinhas sozinhas, né? Bom, aqui também eu tenho um vasinho. Aí eu fiz a adaptação. Esse aqui é um vaso auto-irrigável que eu mesmo fiz. Depois eu explico para vocês como fazer esse vaso auto-irrigável. É uma jiboia que a gente chama de jiboia prateada, tá? Ela também é um pouco mais complicada de se cultivar do que as que a gente já conversou até então. A adubação, rega, tudo muito parecido. Bom, e aqui, começar aqui na parte de fora, tá um sol aqui, mas eu vou mostrar para vocês exatamente isso. Eu tenho esse vaso aqui de cissos. É uma planta que é pendente, mas também serve para cobrir muros. Muitas pessoas usam essa planta para cobrir muros. Também é conhecida como cissos ou falsa vinha. E ela tem como sua particularidade, como ela escala os muros, ela tem essas gavinhas que vão se prendendo em qualquer superfície. E isso ajuda ela então a cobrir qualquer superfície que ela entrar em contato. Aqui do lado dela tem essa jiboia variegata que está no sol, e aí você vê que a jiboia, ela é uma planta de meia sombra, ela não gosta tanto assim de ficar aqui nesse local. Na verdade, esse local aqui da minha casa, ele fica com bastante sol somente no verão. Então eu vou colocar um sombrite aqui durante essa época, vou mostrar para vocês no canal a instalação desse sombrite, e ela é uma planta que gosta mais de meia sombra. Os cuidados também muito parecidos com o que eu já comentei com vocês. Na verdade, é até mais tranquila. Essa aqui é uma planta que ela aceita tanto um solo mais encharcado de vez em quando, quanto também solo seco.
Ela é uma planta bem resistente, muito indicada para quem está começando aí o cultivo de plantas. Bom, como ela está se recuperando, como ela estava se recuperando de folhas queimadas, que foi de um fertilizante que eu utilizei e queimou várias plantas aqui na minha casa, ela está agora, inclusive tem a marca aqui, ó, ainda nessa folha. Ela está bem curtinha, mas já está desenvolvendo bem. Apesar dela estar pegando o sol, ela está se desenvolvendo bem. Aí nesse cantinho aqui eu tenho um vasinho de Philodendron Brasil. Olha como ele também está desenvolvendo bem. Tive problemas com o mesmo fertilizante que eu utilizei na outra, com essa planta aqui também, está se recuperando agora. Fiz várias mudinhas dele para replantar. E logo acima, a Nina hoje está atacada. E logo acima, eu tenho aqui outro vaso de era. Só que essa aqui é uma era diferente das que eu já mostrei, tá vendo? O cultivo também é a mesma coisa. Essa planta aqui, ela gosta de ficar com bastante umidade. Se secar um pouco o substrato, ela já resseca totalmente. Do lado aqui, a gente tem o coração emaranhado, que eu mostrei para vocês o replante dele e o tratamento que eu tive que dar, porque ele estava com cochonilha de raiz. Então tem poucos dias que foi replantado. E do lado aqui, olha que gracinha essa planta. É um tipo de suculenta, o pessoal chama ela de casco de tartaruga, tá? Ela também é uma plantinha pendente que gosta de boa luminosidade, não gosta de sol. Nem ela, nem o coração emaranhado. De maneira geral, esse lado aqui do meu jardim, eles são plantas que eu coloco de sombra e meia sombra. Aqui tá debaixo, tá com a cobertura, então não pega sol. Aqui, nesse lado aqui, pega sol somente nessa época de verão. Então eu vou colocar um sombrite, inclusive trocar esse chifre de veado, tem que retirar umas folhas aí. Tem que trocar esse tipo de veado de lugar nessa época do ano. É isso, a gente vai tendo que adaptar aí as nossas plantas ao longo do ano. Então, pessoal, se você ficou curioso para saber as outras plantinhas pendentes que eu tenho, tanto do outro lado aqui da cobertura, quanto em outros cômodos da casa, eu vou pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho, que logo mais tem a parte 2 aqui do tour das plantas pendentes.